Boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que maravilha podermos estarmos juntos novamente, neste domingo, dia do Senhor. Talvez você passou uma semana difícil, não é verdade? Passou com uma semana de lutas, muita dificuldade. Talvez você chorou muito nessa semana, mas ela terminou. E está começando uma nova semana, onde Deus com certeza te garantiu chegar até aqui e vai te garantir iniciar uma nova semana. As respostas que você não teve nessa, Deus tem preparado para você nesta semana. Então somente creia nesse Deus maravilhoso. Meu amigo, minha amiga que talvez está assistindo hoje pela primeira vez esse culto online, eu quero te dizer que Deus tem uma bênção preparada para você. Deus tem uma vitória para você. Nesta noite, fique aí, ligadinho. Use, exercite a sua fé. Deus vai falar ao teu coração, através dos louvores, através da palavra que vai ser pregada. Deus tem algo especial para você nesta noite, meu amigo e minha amiga. Você, irmão e irmã, que já pegou na Bíblia, vamos ler a palavra inicial nesta noite. Abra a sua Bíblia no Salmo 46. Vamos estar lendo uma porção da palavra de Deus que vai estar falando no teu e no meu coração. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem ou espugem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações se efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se refugie neste Deus todo-poderoso, porque se você chegou ao final de uma semana, está iniciando uma nova semana, é porque este Deus maravilhoso, o Senhor dos exércitos, tem sido contigo, tem sido comigo. Ele está conosco. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio. Se refugie nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. Aquilo que você não recebeu, certamente tu receberá. Continua confiando. Continua colocando a sua confiança nesse Deus. No Deus dos exércitos. No Deus de Jacó. Oremos nesta hora, em nome de Jesus. Pai de amor, Deus dos exércitos, Deus de Jacó, Deus que verdadeiramente tem contemplado cada uma das vidas na face da terra. Deus que nos tem como grão de areia na palma de suas mãos. Deus bendito e santo. Deus que no decorrer de todos os dias da nossa vida na terra, tem cuidado, tem livrado, tem abençoado, tem sido conosco. Nós cremos nisso e por esta razão, nesta noite, te oferecemos esse culto de gratidão.
esse culto de ação de graça, dizendo ao Senhor que Tu é o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Bendito seja o Teu nome, ó Deus de Israel, Deus santo e poderoso. Olha para esta Tua filha, olha para esse Teu filho que passou esta semana talvez num aperto, numa prova, num momento de tribulação, mas confiando no Senhor, continuou na batalha, não olhou para trás, e hoje está aí, Senhor, na sua casa, talvez no leito do hospital, Senhor, talvez até num presídio, mas está confiante no Senhor. Olha, meu Deus, com teu olhar de misericórdia, ajuda a tua filha, ajuda o teu filho, meu Deus, estende as tuas mãos poderosas e abençoa a tua filha e teu filho nesta noite, em nome de Jesus, amém. Vamos chamar nesse momento o ministério de louvor para estar adorando o Senhor, e você continue dando glória a Jesus. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar ao Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Obrigada, Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne,
mais uma chance de poder te louvar, de poder te adorar, Senhor. Tu és santo, Jesus, tu és santo, Jesus. Obrigada, Pai, tu és grande. A nossa dependência está em ti, Jesus. Obrigada, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Amém. Maravilha, não é verdade? Que louvores lindo, abençoado. Eu tenho certeza que você sentiu a presença de Deus e adorou junto com a nossa irmã que acabou de louvar ao Senhor. Agora, meu amigo, minha amiga, desta mesma maneira em que você adorou o Senhor, tu vai adorar Ele também novamente. Você vai adorá-lo novamente, mas agora chegando aos pés do Senhor com as suas ofertas, com a sua gratidão. Certamente, eu tenho certeza, você é dizimista fiel da casa do Senhor, também vai estar agora depositando o seu dízimo. Tenho certeza que aqui está passando a conta da igreja, o banco, a agência, a conta corrente, e você pode começar a fazer a sua oferta, doar a sua oferta, trazer o seu dízimo, entregar nesta noite o seu dízimo à obra do Senhor. Deus precisa da tua colaboração para fazer a obra.
Ele é o dono do ouro e da prata. A sua colaboração, a sua doação, a sua oferta voluntária, certamente Deus vai receber. E aqui na palavra de Deus está registrado assim. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é misto socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Feliz, abençoado é quem dá. Você quer ser um abençoado? Você quer ser feliz? Abençoe a obra de Deus. Dê a sua oferta voluntária nesta noite, com amor, com desprendimento, com alegria. E Deus certamente lhe recompensará, porque Deus é o abençoador. Deus é o dono do ouro e da prata. Traga o seu dízimo. Deposite agora o seu dízimo e a sua oferta. E Deus certamente há de te abençoar em nome de Jesus. E eu vou estar orando pela tua oferta e pelo teu dízimo, tá bom? Deus bendito e santo, mais uma vez nós queremos te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E te pedir, ó Deus querido e bondoso, que tu venha repreender o devorador, o gafanhoto, a langosta e toda espécie, Senhor, de espírito maligno da mão mirrada, espírito devorador, destruidor. Repreende, meu Deus, da vida do teu filho, da vida da tua filha, e abençoa, multiplica, Senhor, as suas rendas. Ó Deus querido, abre a porta de emprego para aquele que está desempregado nesta noite. Socorre o teu filho que está precisando de uma resposta num processo que está tramitando na justiça. Deus, seja o juiz dessa causa. Advoga, porque tu és advogado do advogado, tu és o justo juiz. Abençoa o teu filho em nome de Jesus, amém. Ministério de louvor, adorando ao Senhor. Louvar o nome do Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser
Maravilha. Graças a Deus. Você ofertou com alegria, dizimou com prazer e alegria. E agora chegou uma hora muito importante desse nosso culto. É a hora onde a palavra de Deus vai ser pregada. É onde certamente você já se preparou, já se posicionou. E agora nós vamos receber o nosso pastor Paulo, que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Pastor Paulo. Graça e paz, meus amados irmãos. Graças a Deus, mais uma vez, nós estamos na presença de Deus para assim estar ministrando a palavra do Senhor. Pedimos ao nosso Deus que nessa noite abençoada, Ele possa estar estendendo as mãos sobre o seu lar, sobre a sua vida e trazendo bênçãos sem medida para você. Desde já gostaria de te pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Vamos fazer a leitura de alguns versículos da palavra do Senhor, que nos diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça-te as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, averedaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, queremos te dar graça pela leitura da sua palavra. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa assim estar falando em nossos corações nessa noite, para que através dessa palavra o Senhor possa estar ministrando aos corações e trazendo vida, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que marca muito a minha vida, porque nos evangelhos nós iremos ver que Jesus, Ele revela ao Pai, Pai amoroso, bendito, Pai conselheiro, Pai eterno. Mas no livro de Atos dos Apóstolos nós iremos ver a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, revelando o Filho amado, Jesus Cristo. E o tema central de Atos dos Apóstolos está lá
no capítulo 1, versículo 8, que nos diz: e recebereis poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e até os confins do mundo. O capítulo 2, ele vai estar marcando a descida do Espírito Santo de Deus sobre a igreja que estava no cenáculo em oração. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar um Pedro então transformado, um Pedro então moldado, mudado pela presença bendita, eterna e real do Espírito Santo. Não era mais aquele Pedro que até o momento que Jesus foi pego para a crucificação carregava uma espada em sua bainha, que cortou a orelha daquele soldado de Malco. Não era mais aquele Pedro, agora era um Pedro ousado, era um Pedro destemido, era um Pedro capaz de levar consigo uma tão real responsabilidade, que era carregar as chaves do reino, que abriria as portas para os judeus e para os gentios. O capítulo 4 de Atos dos Apóstolos vai marcar então uma grande perseguição vindo da parte dos fariseus e dos saduceus, mas também vai marcar o momento em que a igreja se reúne em oração para orar ao Deus dos céus. E diz a Bíblia que no lugar em que eles estavam, a terra tremeu, os alicerces daquela casa foram abalados, e o Espírito Santo mais uma vez desceu sobre aquela igreja reunida. O capítulo 5 de Atos dos Apóstolos vai marcar um grande feito de amor ao próximo, porque a Bíblia vai nos dizer que não havia falta, que não havia necessidade alguma naquela igreja, a ponto dos que tinham as suas propriedades, vendiam e depositavam nos pés dos apóstolos toda aquela quantia, para que então fosse distribuída aos menos favorecidos. O capítulo 6 de Atos dos Apóstolos vai marcar a instituição dos diáconos, pois devido ao crescimento assustador daquela igreja, houve então uma reclamação dos judeus helenitas, pois eles estavam achando que as suas esposas estavam sendo desprezadas na distribuição dos seus alimentos. Então Pedro, juntamente com os apóstolos, reúne a igreja e decide então ficar eles com a responsabilidade da oração e da pregação da palavra. É importante citar que a oração, dizendo Pedro, ela veio antes da palavra. Por quê, irmãos? Porque a oração ela é mais importante do que a palavra? Não, irmão. Porque sem oração não existe revelação. Porque sem oração os céus não se abrem. Sem oração não há derramamento, não há o rasgar do coração. Por isso que a oração ela é primordial na vida do cristão. Porque foi debaixo de oração
que a igreja primitiva, ela foi forjada, porque no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que eles perseveravam unânime em oração. O capítulo 7 de Atos dos Apóstolos vai marcar algo muito triste, que foi a morte de Estevão, um dos escolhidos. A Bíblia nos informa que Estevão foi cruelmente assassinado. Ele foi cruelmente apedrejado. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai nos informar que ele olhou para o céu e ele viu Jesus em pé, à destra do nosso Deus. Foi a primeira vez que a Bíblia registra esse fato, de ver Jesus Cristo em pé, para então aguardar a alma do seu filho amado, para que assim Estevão pudesse entrar no paraíso. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos vai começar então uma das maiores perseguições sobre a igreja. Foi quando Saulo de Tarso pediu carta aos principais do sacerdote, para que então ele os perseguisse, para que então eles o assolassem. Esse verbo assolar, nos escritos extrabíblicos, ele vai nos dar a ideia de uma destruição de uma cidade. Ele também nos dá uma ideia de uma pessoa sendo devorada por uma fera feroz. Saulo de Tarso, ele entrava nas casas, ele arrastava as pessoas pelas ruas, ele batia, ele espancava, ele maltratava, ele assolava, ele destruía a vida das pessoas. Mas esse mesmo Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus, que está registrado no capítulo 9, lá no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus se revela para ele dizendo que dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Aguilhões era a ponta de ferro que era posta em uma madeira para então amansar touro, amansar boi bravo. E Paulo, como uma fera feroz, implacável, com o único objetivo de perseguir e destruir a igreja, Deus então estava falando para ele, Jesus estava falando para ele, dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. O capítulo 10 de Atos dos Apóstolos vai marcar então a conversão de Cornélio. É muito interessante citar esse fato, porque as chaves do reino que foi dada a Pedro, abriu-se a porta do reino dos céus para os judeus, mas também para os gentios. E no capítulo 11, nós iremos ver que o profeta Ágabo, ele profetiza acerca de uma grande fome, que seria uma fome mundial. Então o apóstolo Paulo, ele tira uma grande oferta em Antioquia, e leva para a igreja mãe, para suprir a necessidade da igreja e dos que precisavam de mantimento. O capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ele vai marcar como a perseguição vinda da parte de Herodes. A Bíblia nos mostra pelo menos 4 Herodes. Herodes o Grande, que matou aquelas crianças em Belém. Herodes Antípades, que foi chamado de raposa, que decapitou João Batista. E esse Herodes é Herodes Agripa I. Ele foi educado com Druso, filho do governador Tibério. Ele era favorecido por esse governador Tibério. Com a morte desse homem,
Herodes Agripa teve que voltar para a Judéia. E ele se envolveu com a amizade que poderia servi-la no futuro. Tomou muita atitude próprias de um homem ambicioso por poder. E assim conseguiu do imperador Calígula o título de rei. No ano 39 da era cristã, Antipas foi banido. E esse imperador Calígula, ele acresceu o nordeste da Palestina e lhe deu também a Pérea e a Galileia. Com a morte de Calígula no ano 41 depois de Cristo, a história vai nos informar que esse mesmo Herodes, ele ajudou Cláudio a ser aceito pelo Sinédrio para então se tornar imperador de Roma. Com isso, o imperador Cláudio favoreceu Herodes, dando as terras da Judéia e Samaria. O seu território então iguala-se ao território do seu avô, toda a região de Israel. Por isso que a Bíblia, ela vai chamar este homem de rei Herodes. Só que todo rei, ele precisa de súdito, ele precisa de pessoas para que ele pudesse governar. E as pessoas que ele governariam seriam os judeus. E para agradar os judeus, esse mesmo Herodes, a Bíblia vai nos informar que ele persegue alguns cristãos. Ele mata Tiago a espada e ele prende Pedro, para que depois das festas Pedro fosse crucificado. Mas enquanto Pedro estava preso, a Bíblia vai nos informar que a igreja, ela fazia incessante oração pela vida de Pedro. A igreja, ela fazia incessante oração para a libertação de Pedro. Essa oração incessante, ela vem da mesma raiz da palavra penos no grego, que é oração incessante, mas também com fervor. Esta oração, ela foi feita por Jesus lá no Getsêmani, quando Jesus estava prestes a ser entregue para a crucificação. E a Bíblia vai nos informar que a oração incessante de Jesus, ela foi com lágrimas, ela foi com sangue. Essa oração, ela foi com a testa no pó. Foi uma oração incessante. Jesus, diz a Bíblia, que suou gotas de sangue, porque ele sentia a morte bem perto dele. Ele sentia o sofrimento bem perto dele. Então esta era uma oração incessante. E esta mesma oração que Cristo fez no Getsêmani, a igreja estava fazendo para a libertação do apóstolo Pedro. Eu gostaria de frisar que enquanto houver um crente fiel nesta terra, representante do reino de Deus nesta terra, enquanto a igreja ela tiver este propósito de se colocar de joelho para estar clamando em prol de vidas que estão encarceradas, não haverá prisões, não haverá aguilhões, não haverá ferrolho
que possa suportar uma oração incessante, porque a oração, ela tem poder de destruir todas as fortalezas do inimigo de nossas almas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus me mover nesta noite para dizer para você: não cesse de orar, não pare de clamar, insista, ore, porque se o Senhor Jesus, que é o seu amigo, não se levantar pela sua oração, ele irá se levantar pela sua insistência. Bate na porta, seja importuno, incomode o mestre, porque certamente o Senhor, ele ouvirá a sua oração e enviará o anjo do livramento para tirar os que estão encarcerados das prisões. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus nessa noite, ela é real sobre a minha vida. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei o que você tem passado durante esses dias. Talvez existam prisões sem muros, cercando vidas. Prisões, por exemplo, o medo. É algo que tem aprisionado pessoas nos últimos dias. Ansiedade. Muitas pessoas estão entrando em depressão. Muitas pessoas estão presas, encarceradas pela depressão, pela ansiedade, pelo medo. Mas eu quero te dizer que se você clamar com fé nesse momento, essas prisões, esses muros, essas correntes, esses guilhões, essas grades que tem te aprisionado, irão cair por terra no nome santo e bendito de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto a igreja estava orando, o Senhor enviou o anjo para tirar Pedro daquela prisão. Enquanto você está orando, minha amada amiga, meu amado amigo, enquanto você estiver de joelho, clamando, orando, certamente o Senhor irá enviar anjos para dar livramento, anjos para estar abrindo prisões, anjos para estar quebrando guilhões e corrente. Porque a arma da nossa milícia, diz a palavra de Deus, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas do inimigo. Existe uma batalha tremenda no mundo espiritual. A Bíblia vai nos dizer que o anjo da igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus falou para ele: eu conheço as tuas obras, e sei que onde tu estás está o trono de Satanás, que tu tiveste pouca força, mas não negaste o meu nome. E eu entendo pela revelação da palavra de Deus, que quando a igreja começa a orar, começa a clamar, que quando os seus servos fiéis começam a orar, começam a clamar, as portas do inferno, elas são alvejadas, porque aonde Satanás coloca o seu trono, o Senhor estabelece o seu reino e diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra os seus sonhos, contra os seus projetos. Deus estabeleceu o seu reino através da sua oração, através do seu clamor. As portas do inferno estão recuando sobre a sua vida. Deus está neste lugar. Talvez você está pensando em tirar a sua vida. Talvez a depressão chegou em ponto em sua vida que você não consegue mais transpor essa ansiedade que você está vivendo. Talvez o medo está te assolando a tal ponto que você não consegue sair nem sequer no seu portão. Oh, meu Deus. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito,
e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do seu coração. E nessa noite, pela revelação do Espírito Santo de Deus e pelo poder da palavra, eu quero dizer que no nome santo e bendito de Jesus, esse demônio que está tentando tirar a tua vida, esse demônio que está tentando destruir a tua vida, esse demônio que tem tentado destruir a tua casa, o teu lar, ele vai cair por terra hoje, no nome santo e bendito de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Pedro ele vai passando pela primeira guarda, pela segunda guarda. Eu creio que os irmãos já foram em shopping. E quando você chega para entrar no shopping, o sensor daquela porta, quando você coloca o pé pela sua aproximação, aquelas portas automaticamente elas se abrem. Ou seja, você não vai fazer esforço algum, simplesmente você vai entrar. Foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro depara com um grande portão de ferro. Aquele portão gigantesco, totalmente fechado, que dependia de um esforço para ser aberto. Mas o esforço não foi feito por Pedro. O esforço não foi feito pelo anjo. Mas o esforço foi feito pela igreja que estava em oração, clamando pela libertação de Pedro. E no momento que Pedro se aproxima daquele portão, a Bíblia vai nos informar que automaticamente aqueles portões se abriram. Ei, talvez os portões se fecharam para você, talvez as portas estão fechadas para a sua vida. Talvez você projetou nesse período de pandemia e você não conseguiu alcançar o desejo do teu coração. Talvez você ficou até frustrada por ver esse portão imenso, essa porta gigantesca fechada. Mas eu quero te dizer, aleluia, que o meu Deus, Ele é poderoso para escancarar essas portas diante de você. O meu Deus, Ele é poderoso para escancarar esta porta diante de você. E em nome de Jesus, eu profetizo portas abertas sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E diz a palavra de Deus que Pedro foi então para a casa de Maria, se não me foge a memória. Eu vou estar fechando aqui no versículo 15, 16, que nos diz assim: eles lhe disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Eu vou estar fechando nesse versículo agora, porque diz a palavra de Deus que a igreja permanecia em oração. A maior dificuldade que Pedro teve não foi para sair do cárcere. A maior dificuldade que Pedro teve foi de entrar na igreja, porque as portas se abriram, o portão de ferro se abriu automaticamente. Mas quando Pedro chega na casa onde a igreja estava reunida orando, e aquela menina, Rod, viu que era Pedro, anunciou que Pedro estava no portão. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Meu Deus do céu. A rapidez do seu milagre, meu Deus. A velocidade do seu milagre você não vai nem entender. Talvez você não vai nem conseguir sair do joelho, mas vão bater na sua porta e vão dizer para você: ei, se abriu, as portas se abriram sobre a sua vida. Você vai ficar assustado. Não pode ser. Que velocidade, como isso aconteceu? Ei,
Deus está agindo no sobrenatural sobre a sua vida, porque onde houver um joelho dobrado, onde houver a oração de um crente fiel, certamente portas não ficarão fechadas, provisões vão chegar na sua casa. Ei, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite, portas abertas, provisão chegando. Ei, Jesus está enviando socorro para a tua vida. Para tudo sempre. A Bíblia fala que eles ficaram assustados com a velocidade do milagre. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Se você puder ir na sua casa, se colocar de joelho na presença de Deus. Porque essa oração incessante fez com que a igreja orasse 7 dias seguidos. Porque foi na última noite, no último dia, que o milagre chegou para Pedro. Talvez hoje seja o 7º dia em que Deus vai enviar o milagre para a sua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Se você não puder ajoelhar, fique sentado. Se você puder também, se coloque de pé em um ato de adoração ao nome do nosso Deus. Oremos ao Senhor nessa noite. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, queremos te agradecer por esse momento que nós estivemos aqui em sua presença. Enquanto oramos, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor estenda as suas mãos sobre essas vidas que nos ouvem. Enquanto, meu Pai, por misericórdia, o Senhor estende as suas mãos por essas vidas, eu quero pedir, por favor, Pai, age no mundo espiritual, envie anjos, meu Pai, anjo do livramento, para dar livramento para a sua filha, para o seu filho. Pai, talvez essa mulher tenha chorado amargamente, por perdas sofridas nesses dias. Mas eu creio, meu Pai, na rapidez do seu milagre. Eu creio, meu Pai amado, pela fé, que chegou o 7º dia desta mulher, deste homem. E que certamente os guilhões caíram, as correntes foram partidas, as grades das prisões foram abertas. E o Senhor agiu em prol dessas vidas no sobrenatural. E em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor possa estar assim, meu Pai, estabelecendo o Seu reino nessa casa, nessas vidas, para que assim as portas do inferno não venham a prevalecer, meu Pai, sobre esta família. No nome santo e bendito de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu gostaria de estar passando a palavra para o nosso amado pastor Luiz, para estar assim, fazendo as considerações finais. Amém? Graças a Deus, que palavra poderosa, hein? Palavra abençoada, do coração de Deus para o nosso coração. Deus continue abençoando nosso pastor Paulo. Meu amigo, minha amiga, depois desta palavra, eu tenho certeza que você que ainda não é evangélico, você que ainda não aceitou Jesus, você que está certamente nesta noite atenciosamente prestando atenção em tudo que está acontecendo nesse culto, é a noite da tua decisão. É a noite de você entender que sem Jesus não dá. Precisamos demais de entender isto. E o Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz para nos salvar. É prazer de Deus salvar vidas. E você nesta noite, meu amigo, através dessa poderosa palavra, tem a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Jesus que mudará a tua história. Vai escrever uma nova história para a tua vida. Talvez você já foi em tantos lugares, mas nunca deu uma oportunidade ao Evangelho. E nesta noite eu te falo, te convido, dê uma oportunidade ao Evangelho. Talvez você já bateu em tantas portas e Jesus estava te esperando de braços abertos. Aceita Jesus hoje como seu Salvador.
nós vamos estar orando por você. Certamente Deus vai mudar a sua história, tá certo? Também quero orar pelos irmãos que estão doentes, estão enfermos nos seus lares, e agradecer a Deus nesta noite por você que tomou essa decisão. Pai bendito e amado, eu quero louvar o teu nome por esta oportunidade, Senhor, que tivemos de cultuar o teu nome nesta noite, juntamente com meu irmão, com a minha irmã, com meu amigo, com a minha amiga. E certamente, meu Senhor, esse meu amigo que até então não tinha te aceitado, te recebido como único e suficiente Salvador, e nesta noite, aonde ele está, Senhor, no coração dele, ele se arrependeu de seus pecados e reconheceu que o Senhor é o único e suficiente Salvador do homem. Paizinho bendito, eu te peço, escreve o nome dele, o nome dela, no livro da vida. Liberte o Senhor daquilo que ele precisa ser libertado. Cura, meu Senhor, daquilo que ele precisa ser curado. Trata, meu Senhor, porque ele precisa ser tratado. E tu tens um jeito especial de tratar aqueles que chegam até a ti. Deus bendito, abençoa o teu filho. Pai, também quero te entregar aquele que está enfermo, aquele que agora está colocando a mão na sua enfermidade pela fé. Bendito Deus, olhe com teu olhar de misericórdia, e que embaixo da mão desse que está enfermo, esteja as tuas mãos benditas, as tuas mãos ensanguentadas, oh aleluia, que a cura possa ser sentida agora, por esta, pelo poder que há no teu nome. Deus, muda o quadro, muda, Senhor, a situação, opera de uma maneira poderosa na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, que ele venha, meu Deus, testemunhar que sentiu a tua presença e que mudou as coisas na vida dele. Pai bendito, nós cremos nisso, por isso te oramos, e oramos também agora pelo final deste culto. Muito obrigado por tudo que o Senhor fizeste nesta noite no nosso meio. Dar-nos uma semana, meu Pai, de vitória, uma semana de livramento, de escape. Abençoa o teu povo que vai continuar, Senhor, buscando a tua face, porque certamente a tua palavra diz: buscar enquanto se pode achar, e nós estaremos buscando, meu Senhor, certamente sabendo que o Senhor há de nos abençoar. Pai, fica conosco, nos abençoe e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos os povos que aguardam a vinda de Jesus. Amém? Deus te abençoe. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Boa noite. Deus te abençoe.